Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês essa opção de maquiagem para o Halloween, já que chegamos aí no mês de outubro. Não é nenhum personagem específico, eu quis só colocar alguns elementos do Halloween, então fiz uma maquiagem roxo com laranja, coloquei teia de aranha, uns morceguinhos de Chernobyl, para vocês verem que qualquer um consegue fazer. Coloquei uma aranha penduradinha aqui também. Espero que vocês gostem desse tutorial. Não esqueçam de comentar se vocês gostaram da make, quais maquiagens vocês querem ver aqui no Halloween. Se inscrever se ainda não for inscrito, curtir e compartilhar com os amigos. Começo com a base de sombras da Bitarra, na cor nude. Espalho com uma esponjinha em toda a pálpebra. E aí eu venho com a paleta da My Life, a Tropical. Pego esse tom de roxo, aplico com o pincel da Macrylan. E faço esse formato só no cantinho externo, um formato mais arredondado. Vou aplicando a sombra para deixar bem pigmentada. Mas eu não gostei muito desse tom, então eu vim no tom de roxo do lado, que é bem diferente, bem mais azulado. Só aplico por cima do outro roxo. Aplico várias vezes para deixar bem pigmentado. Limpo o pincel e volto no roxo clarinho para poder fazer o esfumado. Então, na parte de fora desse roxo escuro, eu apliquei um pouquinho do roxo mais claro e fico fazendo esse movimento para lá e para cá, mais arredondado, na borda, para poder fazer o esfumado. Então, conforme a gente vai esfregando o pincel nessa região, ele vai formando o esfumado. Caso manche, faça algum buraco, fique um pouco falhado, é só voltar na cor de novo e aplicar, até ficar com esse formato assim mais bonito, esse degradê. Depois eu venho com esse corretivo da Ricoste, só para aplicar nessa região interna, porque eu vou colocar outra cor. Na verdade, nem precisava fazer isso, porque eu já tinha aplicado a base da Bitarra, mas enfim, ficou um passo a mais. Aí pego essa paleta do AliExpress, é TZ Cosmetics, acho que é o nome. E esse tom de laranja, que é cintilante, aplico com um pincel pequenininho em toda essa região, encontrando com o roxo. E achei que esse canto interno ficou feio, sem nada. Então, eu vim com o roxo mais claro e apliquei nessa região. Ficou parecendo um cut crease, mas sem precisar cortar o cut crease. Achei que ficou bom assim o acabamento também. E ficou mais bonito ao redor do laranja. Aí eu pego o roxo mais escuro, somente ele, com o pincel pequeno, mesmo pincel que eu apliquei o laranja, só que eu limpei na toalhinha. E peguei o roxo, apliquei na parte de baixo. E venho com o corretivo, agora é o corretivo da Natura, mesmo que eu uso para camuflar as olheiras. Aplico numa região bem grande, porque como eu vou desenhar aqueles morceguinhos, eu precisei já aplicar em toda essa região, até a bochecha, a parte do nariz também, eu apliquei. E venho com o pó da Playboy, pó translúcido, e selo todo esse corretivo que eu passei. Até a parte da bochecha, do nariz, aplico pó em tudo. Venho com a tinta da Color Make e o Tattoo Liner, que eu uso apenas como aplicador, para poder fazer o delineado. O delineado vai ser um delineado simples, só aplico nessa parte superior, depois eu puxo um gatinho. Esse gatinho que eu vou puxar vai ser reto, não vai ser curvado, para poder seguir o mesmo desenho da teia de aranha que eu vou fazer depois. Então, eu só puxo ele em direção ao final da sobrancelha. E depois eu pego a pontinha e puxo para dentro, engrossando essa parte do canto, como se fosse um triângulo. E ele fica assim, nesse formato, com a pontinha mais fina.
Demorei para fazer esse delineado. É por causa do aplicador, ele é muito pequeno, então tem que aplicar várias vezes para ficar bem pretinho. Aí eu venho com a tinta da Color Make também, mas no branco, com um pincel de papelaria, que é fininho, para poder fazer as teias de aranha. Eu deixei acelerado aí no vídeo para vocês, porque senão ia demorar muito. Mas é basicamente alguns riscos. No caso aí eu fiz 4. E vai fazendo outros riscos mais curvadinhos no meio, né, entre eles, para poder fazer o formato da teia. Eu vou aumentando a pontinha, se eu achar necessidade também, deixei ele um pouco maior. Dá para brincar bastante com esse formato. Aí eu volto com o pó translúcido, aplico depois do esfumado roxo, mas para dar um acabamento nessa parte interna. Venho com a paleta da KVD, Alchemist, e aplico um roxo cintilante, que eu acho que dá um destaque legal nesse cantinho interno. E aí eu venho com um laranja opaco, agora eu já vou mostrar para vocês da paleta da My Life mesmo. Ele é um roxo, eu falei, né? Ai, não é roxo, laranja. Um laranja opaco, aplico ele praticamente por cima do cintilante, para poder fazer essa transição entre o laranja e o roxo, porque eu achei que estava muito feio. Então, eu vou aplicando ele, aplico bastante, na verdade, deixo bem pigmentado. Ficou até um pouco avermelhado, mas eu achei que ficou legal assim, ficou melhor do que como tava. E agora os morceguinhos de Chernobyl. Eu usei o mesmo aplicador da KVD, porque ele tem a ponta fininha. E fui desenhando totalmente aleatório. Não sabia se eu faria 1, 2, 10, o tamanho, não tinha noção de nada, só fiz, só fui. E aí eu resolvi fazer 2 de um lado, depois fazer 2 do outro, para ver se eu ia gostar, só 2 mesmo. E no fim ficaram só esses 4, 2 de cada lado. Mas eu fiz esse primeiro formato, depois eu voltei para arrumar um pouco, deixei as asas viradas para cima, porque nessa primeira vez eu fiz elas mais para baixo. Depois eu volto corrigindo. Já fiz a aranha também, não tem muito segredo, né? Duas bolinhas e 4 perninhas de cada lado. Depois a teia branca ligando ali a ela. E decidi aplicar um branco tanto na aranha quanto nos morcegos para dar um efeito diferente, não ficar só uma coisa preta. Achei que ficou melhor assim. Mas também são uns riscos sem muito segredo. E resolvi deixar aí a pele para vocês. Deveria ter feito a pele antes? Deveria. Me arrependi? Me arrependi. Mas enfim, tá aí para vocês verem que não é impossível aplicar uma base mesmo com esses desenhos já no rosto. Claro que fica porcamente aplicado, mas no fim acho que até que ficou bom. Então, a base da Ruby Rose, esse pó da Vult, o pó 06, que eu uso para contorno. Tomo um pouco de cuidado ali com a aranha, né, que eu tinha feito. O iluminador da Uni Makeup. Aplico na região mesmo de iluminação. Não apliquei pó onde eu apliquei a base. Deixei só a base mesmo, porque ela é bem mate. O rímel é da Eudora, Turbo 5.0. Essa sombra mais escura da Vult, eu uso para corrigir as minhas sobrancelhas, é mais mesmo para ela ficar com menos falhas. E o batom é da Duda Fernandes, o Kate. Resolvi passar só ele, apesar dele ter ficado um tom de roxo diferente do dos olhos, mas é um roxo bonito também. E esse é o resultado da maquiagem. Deu um pouquinho de trabalho esses morcegos, depois eu voltei várias vezes tentando arrumar eles. Mas eu achei que ficou bonito, ficou legal. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.